E o texto que nós escolhemos para isso é Filipenses 1:6, que você pode estar abrindo aí. É uma carta que Paulo escreve a essa comunidade. Onde, logo no começo, ele vai dizer: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Nós temos tratado a nossa vida como casa de Deus. Começamos falando que Jesus é o nosso alicerce, por isso a gente pode ter segurança na construção. Construir Jesus em nossa vida leva tempo. Esse é um processo que a gente chama de discipulado, porque Jesus assim chamou. Nós recordamos que ele no começo chamou alguns seguidores e não falou para eles assim: porque vocês me aceitaram, vocês estão prontos. Para alguns deles, por exemplo, ele diz assim: olha, vocês, assim como vocês são bons pescadores de peixe, se andarem comigo, vocês se tornarão bons pescadores de gente. O texto de Marcos, capítulo 3, 13 a 15, vai dizer assim, que Jesus andando, então é o chamamento dos discípulos, ele chamou 12 para que estivessem com ele e os ensinou. Então construir Jesus na nossa vida é dar para a gente a certeza de que a gente vai continuar na fé. E eu disse na ocasião que hoje há uma boa porcentagem de mais de 30 pessoas que já aceitaram a Jesus em suas vidas, mas hoje não andam mais com Ele. Porque na construção da casa, usaram material ruim. E aí eu vou para a parte 2, quando eu falei sobre as paredes. O que vai usar material ruim? É quando você tira o foco de Jesus, da palavra de Deus, da construção da sua vida, da sua casa, e começa a pôr nos outros. Paulo vai tratar muito dessas construções ruins, quando ele, por exemplo, fala para os filipenses que eles tinham tantos dons, mas perderam o foco dos dons. Colocaram em si mesmos, em vez de perceberem que tudo que receberam era para que eles pudessem investir uns nos outros e para executarem a obra de Jesus, mas focaram em si mesmos. Focar em nós mesmos é um problema muito grave na nossa construção, porque a gente perde de que nossa vida é construída em Deus e para Deus, e aí a gente pode construir mal, levantar mal nossas paredes, e de repente começar uma reforma antes mesmo de ter encerrado as coisas, se tivermos essa oportunidade. Mas sempre temos, como disse hoje, porque enquanto estamos em construção, há condição de retomar, há condição de fazer melhor, há condição de buscar melhor. E hoje a gente vai então dar sequência dizendo que aquele que começou a boa obra há de concluí-la no dia de Jesus. Percebam, irmãos e irmãs, que então a gente está caminhando para aquela mensagem de que a gente precisa perseverar nessa construção, porque nessa construção ainda vem acabamentos, quais nós vamos escolher, e dependendo dos acabamentos que escolhermos, podemos em pouco tempo também nos sentirmos entediados. Os acabamentos é aquela parte que nos dá prazer. Eu sempre tenho falado que a vida com Jesus é uma vida que tem que trazer contentamento e alegria, e não à toa que eu escolhi exatamente esse texto de Filipenses,
Porque era uma comunidade, segundo diziam os especialistas, empobrecida, e que já vivia os tempos ali de perseguição, exatamente, primeiro por serem pobres, segundo por seguirem a Jesus. Não eram considerados, eram maltratados, vistos como pessoas a quem não se devia dar muita atenção, e ainda seguiam um crucificado. Então, por 17 vezes, nessa cartinha de 4 capítulos, Paulo então vai dizer assim: continuem alegres no Senhor. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. 17 vezes ele usa esse termo para dizer assim, porque é a alegria no Senhor que vai permanecer, é a alegria no Senhor que vai fazer você seguir em frente, é o contentamento que nos faz ir além, ou não? Nessa vida, gente, tudo que agrada, tudo que faz a gente se sentir bem, evita que adoeçamos, evita que a gente não fique olhando para as coisas negativas e ruins. A alegria é algo, portanto, uma característica fundamental do Espírito Santo. E ele então vai insistir com essa comunidade: enquanto vocês estão em construção, é preciso que vocês se agradem. E Deide sempre fala que eu, quando termino qualquer serviço que eu faço, no final eu paro e fico um tempo olhando. E quando eu me agrado, então, puxa, como aquilo me motiva, como aquilo faz que de dentro de mim saiam interesses de fazer mais, melhor ainda. Porque a alegria é o que formoseia o rosto, diz a palavra de Deus. Inclusive a própria ciência vai dizer que pessoas que riem mais, riem bastante, evitam até as rugas, porque enquanto estão rindo, estão movimentando todos os músculos da sua face. Olha que coisa incrível. A própria ciência encontra, na alegria, encontra nessa disposição, encontra nesse lugar, então, aquilo que traz vida abundante. E Jesus não disse isso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu tenho para mim que Jesus não curava para se mostrar, mas Jesus curava porque ao olhar para as pessoas e a necessidade delas, Ele então queria que elas tivessem vida abundante. Como alguém pode ter vida abundante sendo um leproso? E como alguém pode ter vida abundante em que os outros olham para aquela pessoa e se afastam dela? Como alguém pode ter vida abundante passando uma vida inteira como aquele homem do poço, que quando vinha a oportunidade de salvação ele não era capaz de chegar lá, porque ele não podia andar? E Jesus então vira para ele e fala: o que queres? Eu quero andar, mas ninguém me leva até o poço. Quando a água é agitada, ele fala: então anda, porque eu estou aqui, eu quero que você ande, eu quero que você tenha alegria. Eu lembro, irmãos e irmãs, daquele homem à porta da Formosa há tantos anos ali, pedindo esmolas, e os crentes entrando e dando esmolas para ele, quando não, apenas ignorando. Quando Paulo e Silas então, Pedro passa ali para aquela porta, ele vai dizer: olha, a gente não tem o que você está querendo para te sustentar por mais um dia, mas o que temos nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus. E aquela cura, irmãos e irmãs, levou aquele homem a um êxtase de contentamento. A primeira coisa que ele faz é entrar pelo templo afora, pulando, glorificando, louvando a Deus, externando a sua transformação, demonstrando o que Jesus, por meio da igreja, fez na vida dele. Se queremos continuar construindo uma vida em Cristo Jesus, não podemos olhar para os lados, às vezes não. Certa vez eu pastoreei uma igreja em que as pessoas que chegavam, eu tinha que dizer: não olhe para quem está do seu lado, porque essa igreja, não dizia de púlpito isso, porque eu falava: você vai ouvir muitas dores, e as dores que você vai ouvir não é o seu momento de cuidar delas, é o seu momento de ser cuidado. Então cuidado com o que você vai ouvir, cuidado, porque era uma igreja ainda que não estava construindo a sua vida olhando para Jesus
e sendo por ele construído, mas estava sendo construída a partir do que viam e diziam uns dos outros, umas das outras, e isso não daria certo. Graças a Deus superamos isso. Em pouco tempo, quando aquela igreja começou a perceber que nos novos havia alegria, havia vida, contentamento, havia explosão de louvor, havia testemunhos, né, de restauração, testemunhos, né, de vida abundante, eles começaram a perguntar: mas e a gente que está aqui há tanto tempo, não vai viver isso? Eu digo que sempre puderam viver, mas preferiam ficar construindo com materiais equivocados. O material é dado pelo Senhor, não é dado pelas pessoas. E se a gente constrói a nossa vida em Cristo olhando para o lado, nós vamos fazer parte da estatística de mais de 30% de desigrejados que estão aí para fora, que em vez de focarem em Jesus e no que puderem, construírem junto com seus irmãos e irmãs, fica dando material ruim. E aí, quando a gente pega esse material ruim acreditando que é material bom, vamos construir mal, e isso pode fazer com que nossa casa caia. Nós temos que olhar que todos os materiais que citamos aqui nos sermões anteriores, a palavra, a devocional, o jejum, a oração, esses são os materiais de Deus. Jesus diz: não construa coisas nesse mundo, porque elas vão passar, elas vão ser destruídas, a ferrugem vai comer, mas construam coisas olhando e trazidas de cima do reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, busquem os materiais do reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não lhes faltará condição de vida nesse mundo, não lhes faltará alegria, porque tudo isso é suprido no Senhor. Se a gente não der conta disso, quando enfrentarmos as intempéries e elas vêm, Jesus diz: no mundo tereis aflições. É pegar material errado desse lugar. Tem gente que gosta, tem gente que aprendeu a fazer isso. Eu já contei aqui, minhas filhas estão aí, evito, não sento na mesa para falar mal da igreja, sento na mesa para compartilhar as coisas boas. Às vezes compartilhamos dificuldades para avançar, mas na minha casa tinha esse vício. O domingo, na hora do almoço, era para falar o que não prestou na escola dominical, era para falar o que o irmão e a irmã estavam vestindo que não condizia, era para falar o que o outro lá na frente errou ao falar do texto bíblico, errou a leitura, não sabe ler direito, eram essas coisas. Teve uma hora que eu falei: basta na minha vida disso, porque eu estou construindo muito mal. E às vezes nós reproduzimos isso em nossas casas. A gente sai da igreja e parece que a única coisa que a gente leva é aquilo que não serve. A única coisa que a gente foca é aquilo que não vai nos dar bom material de construção. Mas, irmãos, olhemos para o texto bíblico. O que é que ele diz? Paulo está dizendo que está plenamente certo de que Deus, que começou a boa obra, há de completá-la. Então nós temos certeza disso. O que é que ele tem e nós não temos? Precisamos ter. Precisamos nos munir de bons materiais. Para além da porta, para além das paredes, a gente tem o telhado, né? O que seria o telhado da nossa construção na nossa vida? Quando olhamos para a palavra de Deus, tem dois sentidos, né? Eu foco o telhado como sendo aquilo que desce do alto. Quantas pessoas, em vez de focarem no material das promessas, que desce do alto, do Pai das luzes, né? Foca na negação. Às vezes nem faz o telhado. E aí o que vai vir? Tudo que é ruim vai passar e vai atingir, vai acabar com o interior da sua casa, vai tirar. Nós temos que focar nas promessas, porque Deus disse isso. Eu citei algumas aqui na minha oração. Quando a coisa está difícil,
foca na libertação, foca no poder de Deus, foca na certeza de que Ele completará a obra. Se está passando, pela dificuldade, como o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo, porque eu me firmo nas promessas, porque eu me firmo na vida de Deus, porque eu me firmo na alegria do Senhor, porque eu me firmo na presença do Espírito Santo que guia a minha vida. As coisas desse mundo são passageiras, diz Jesus, elas passarão, mas é ainda que não passe, ainda que provado pelo fogo, como lemos aqui, nós seremos todavia salvos, porque Cristo vai nos sustentar. É nele que está o nosso suporte, é nele que está a nossa base, é sobre ele que construímos, e construímos a partir dos materiais do reino de Deus. Eu poderia falar um pouquinho das janelas, figuradamente, sobre a casa da nossa vida. Por que a gente abre janelas em casas? Elas servem para arejar, não é? Eu gosto muito de casas com janelas grandes. Se você for um dia conhecer minha casa, você vai ver que tudo lá é grande. Tem mais janela do que parede. Que eu gosto de abrir, o vento circular. Não gosto de sentir cheiro de mofo, de coisa presa. Então construir grandes janelas, grandes portas. Temos tanta coisa na palavra de Deus para arejar a nossa vida, e às vezes a gente gosta das punições. Vou dar um exemplo bíblico. Em Deuteronômio tem um texto que é lindíssimo, que Deus está falando assim: olha gente, tudo que eu faço para vocês na lei é para abençoar vocês. E então Deuteronômio vai dizer assim: olha, visitarei os filhos nos pais até a 3ª e 4ª geração, para puni-los quando fizerem coisas erradas. Mas ele diz: visitarei os pais, os filhos, até 1000 gerações da sua descendência, para abençoá-los, porque vocês estão construindo sobre a minha palavra. O que são 4 diante de 1000? Então eu penso que se minha mãe e meu pai então andaram no Senhor, a promessa deles é para mim, a promessa deles é para as minhas filhas, a promessa deles é para os filhos delas, até 1000 gerações. Dos que amam o Senhor, dos que constroem no Senhor, dos que andam no Senhor. E porque nós temos que focar na maldição? Dificilmente ou nunca vocês me virão pregar sobre maldição nesse lugar, porque Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Jesus não veio para escravizar ninguém, Jesus não veio para punir ninguém. Todas as ações de Jesus na Bíblia são ações de resgatar as almas, são de tirar do tremedal de lama, podemos usar essa figura do salmista, são na verdade da vida abundante, da resgate. Ele é o próprio resgatador e não o punidor. Mas eu reconheço, a geração dos meus pais era essa, da punição. Certa vez, eu, na adolescência, deixei de ir à igreja, por algum tempo. Eu comecei a pegar materiais ruins para construir, e fiquei e fiquei balançado. E uma das primeiras coisas que a gente faz, então, é deixar o lugar de onde você pegou o material ruim. Quem compra material ruim não volta lá mais, não é? Então, eu comecei a, na igreja, em vez de pegar a prateleira do material bom, peguei do ruim, do barato, daquele que não foi caro. Eu não peguei da cruz de Jesus, eu não peguei da palavra de Deus. Então me aborreci um pouco. E minha mãe chegou para mim: você vai ver que Deus vai te castigar. Ela aprendeu assim. Eu louvo ao Senhor que eu não aprendi assim. A graça, ela diz que onde abunda o pecado, superabunda a graça. É isso que Paulo ensina. É isso que Paulo ensina. Não significa dizer, então Deus, irmãos e irmãs, não quer que nós andemos em pecado. Paulo então vai deixar isso muito claro, porque o pecado é isso mesmo. Ele destrói, ele mata,
ele arrebenta com a gente, e a consequência vai doer bastante. Mas ele fala, ainda que isso aconteça, se em algum momento você olhar para Jesus, a graça será maior, ela superabundará em você, ela cobrirá multidões de pecados, e então você de novo será resgatado. É isso que diz a palavra de Deus. Ela não diz que por causa dos nossos pecados nós já estamos condenados e malditos, não, é o inverso. Mas a gente gosta de focar no ruim, a gente gosta de apontar o dedo e focar nas coisas ruins, terríveis, que não estão dando certo. A gente faz isso com muita constância. Mas irmãos e irmãs, somos chamados a olhar para essa palavra e perceber que o que Deus quer fazer é que até o dia de Cristo, até o dia da volta de Cristo, Ele quer estar construindo bem a nossa vida, para que ela seja terminada, concluída, acabada e muito bem feita. É isso que Deus diz para você. Ele não está dizendo, porque você fez isso, agora eu vou te punir com isso. Não, Ele está dizendo, o que começou a boa obra, há de terminá-la, há de concluí-la, há de fechá-la, há de colocar o telhado, há de colocar as janelas para o Espírito entrar em você, encontrar na sua vida ocasião de nutrir você, de abençoar você. Ele vai ornar a sua casa. Eu volto a falar dos acabamentos, porque hoje eu estou falando disso. Que legal quando a gente entra, então, e voltando no que eu disse, faz uma coisa de que os nossos olhos se agradam e vê que ficou bom. Quando a gente olha para a criação de Deus, é isso que aconteceu. Deus não fez nada ruim, nada ruim. Nunca é esse o propósito de Deus, nunca é esse o lugar de Deus. Ele fez tudo bom, muito bom, inclusive o próprio ser humano. E Ele quer concluir essa obra até o dia de Cristo Jesus. Então eu termino com uma advertência. A gente precisa perseverar. Você vai perceber que essa é uma das palavras que mais aparecem nos escritos do Novo Testamento. Perseverar. Ele espera que a gente persevere, que a gente acredite, que a gente dê o próximo passo, ainda que não esteja diante dos nossos olhos o resultado. Ele quer que a gente siga em frente. Ele não quer que a gente pare, Ele não quer que a gente olhe para trás, Ele não quer que a gente seja, assim, a nossa atenção mude para os lados. Não, Ele quer que a gente acredite que de fato Ele há de concluir o que Ele começou na nossa vida. Ele quer que a gente termine bem. Deus não gosta das coisas paradas pela metade. Não gosta, e não quer que seja assim. E muitas vezes a gente começa no Senhor e não conclui as coisas. E aí o diabo aproveita. Também não gosto de falar muito nele, nesses bens, mas de vez em quando é bom. Ele aproveita para vir igual aqueles desenhinhos para falar, tá vendo? Nada que você faz dá certo. Nada que você tenta fazer dá certo. Nem no Senhor as coisas que você acha que vai dar certo não dão. Porque não é Jesus que está falando isso. Não é. Ele está dizendo, eu vou concluir a obra. Eu vou concluir a obra. Então olha para aquilo que você está fazendo. Talvez sua obra tenha prazo. A gente tem que saber discernir, né? Obras têm prazos para serem terminadas. Então, porque Deus quer começar uma outra. Agora tem gente, por isso que Paulo vai virar para os Coríntios também e vai dizer assim, eu trato vocês como crianças. Eu não posso dar comida sólida, palavra de Deus, com bastança, porque vocês não suportam. Vocês ainda são como crianças. Não se firmam na sã doutrina, mas são jogados como uma criança, de ideia para ideia, cada um diz uma coisa e ela vai pegando tudo, porque ela não sabe discernir, ela não tem maturidade, e assim é a vida de vocês, pula daqui para lá, de lá para cá, daqui para colar, e assim vai indo, e nada se conclui. Nós estamos em construção, é verdade, mas há etapas,
E é preciso reconhecermos em que etapa estamos dessa construção, para permitir Deus concluir, para permitir perseverarmos naquele caminho, para irmos para a próxima etapa. E eu quero terminar com uma palavra de Romanos, em que Paulo vai dizer assim, quando ele fala da esperança: a tribulação produz a perseverança. Quando ele quer dizer todas as situações nessa vida, porque construir não é fácil. Sair de uma mentalidade ruim para ir para uma mentalidade melhor, ou sair de uma coisa boa para uma melhor, ou sair de uma coisa ruim para uma melhor, isso requer de nós perseverar naquilo que nos foi proposto, não é? Fazermos o caminho proposto. Por isso que às vezes a igreja metodista, às vezes ela coloca alguns obstáculos para as pessoas que querem assumir e crescer nela, porque a gente quer testar mesmo, a gente quer ver a perseverança da pessoa, porque isso vai fazer dela líder melhor na vida da igreja. Porque a tribulação produz perseverança, ou seja, faz com que você exercite o continuar, faz com que você olhe e não pare, faz com que você avance, faz com que você não olhe para os lados, muito menos para trás. Deus não quer tirar você de Sodoma e Gomorra, né, do lugar da destruição, e fazer com que no meio do caminho você olhe para trás. Então ele diz: não olhe para trás, porque isso não serve mais na sua vida, siga em frente. Deus, quando chega com o povo no deserto, Ele não quer que o povo volte a comer ração no Egito, Ele quer que o povo enfrente uma luta maior, que agora o mar que está diante de si, e o povo não quer fazer isso, mas o líder então ele fala: Moisés, o que é que eu disse para você? Diga ao povo de Israel que marche, persevere. O problema não parou, não acabou, mas você não pode se entregar a ele, não pode se dar por convencido, por vencido, de jeito nenhum. Na palavra de Deus não existe essa palavra. Ele quer que você siga, persevere, tente de novo e vai. Um parêntese, na minha obra tinha uma parede que dava para a parte de baixo. Eu ia, não tem escada para aquela altura, e o negócio tinha uma parede assim, e não tem montar andaime, era tudo muito difícil. E eu falando: puxa vida, eu vou ter que subir, vou ter que dar um jeito de subir e fazer, não tem jeito. Ninguém quis fazer, eu vou ter que fazer, que é minha. A gente às vezes quer evitar enfrentar problemas e provações difíceis, mas é preciso perseverar. Ficou bom? Não ficou bom. Eu vou fazer de novo, porque não ficou bom, e eu quero que fique bom. Vou arrumar um jeito. Eu emendei 2 escadas de madeira, aquilo ficou chacoalhando para um lado para o outro, eu fiz a pintura e não prestou. Vou encontrar uma maneira, mas vou fazer. Naquilo que na sua vida você vê que não tem sequência, não pode parar, não pode desistir, nunca é tempo, porque Deus quer completar a boa obra, Ele há de completar essa boa obra, irmãos e irmãs. Amém? E o texto vai nos garantir que isso vai acontecer. Acho que deu uma perdidinha agora aqui na minha conclusão, mas vou chegar lá, né? Eu ia dar alguns exemplos a respeito dessa questão de que Deus quer concluir, e tem mais na Bíblia, tem mais, né? Quando Jesus, vou falar para terminar o último, quando Jesus chega no Getsêmani, que momento, né? A gente passou recentemente, então dá para lembrar. Lembra a oração dele? A oração dele tem 2 momentos: um momento fácil e um momento difícil. A gente sempre quer um momento fácil, a gente busca o jeito fácil, mas às vezes Deus não quer que a gente tenha um momento fácil. Ele quer que a gente persevere no propósito dele, que é maior, que pode ser ruim à primeira vista, mas tem um futuro melhor. Quando ele ora: Senhor, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. É a oração dele, como qualquer ser humano. Quem quer passar por dor? Quem quer viver de dor? Ninguém.
e todo mundo, é uma coisa boa isso, é uma coisa boa isso. E tem dores nesse mundo que a gente não explica. Eu cito aqui de vez em quando que eu pastoreei uma síria. A mulher, quando eu a conheci, ela tinha 30 anos que ela padecia de um câncer, não tinha mais posição na cama, não tinha mais, e eu olhava para Deus e falava, meu Senhor, que é isso? Eu de vez em quando tenho que ir em UTIs, né, e fui muito, porque eu pastorei uma igreja muito envelhecida, e eu ia constantemente, eu saía da UTI ruim, mas ruim, pensa num trem ruim, eu saía de lá muito ruim. Eu numa igreja só cheguei a fazer quase 100 enterros no período que eu estive lá. Que experiência difícil. Difícil. Mas a palavra dizia assim, o nosso ritual termina, sabe como? É isso, gente, entregamos ao Senhor. Temos decisões a tomar. Temos o dia de amanhã para prosseguir. Temos ainda a nossa carreira a completar. É assim que termina o nosso ritual, para a gente falar para as pessoas. Vamos seguir em frente, vamos perseverar. Eu nunca esqueço uma senhorinha que enterrou o marido e muitos filhos. Ela já era bem avançada, mais de 90 anos. E a gente estava, eu e Deide assim com ela, né? Depois do enterro do marido, ela falou assim, passei por tantas coisas de vez, mas eu quero viver mais. Puxa, ela entendeu o sentido da coisa em Cristo Jesus. Ela entendeu. O nosso dia, quem define é o Senhor. E a gente não pode querer abreviar ou viver menos do que Ele tem para a gente viver. Porque se a gente viver nele, será bom. E aí, o texto vai dizer, a perseverança produz experiência. Tem gente que quer se dar de experiente quando ainda não passou pelo tempo de aprender e perseverar naquele caminho. Nós vivemos o mundo do imediatismo e o mundo das coisas rápidas que a gente quer prontas. No reino de Deus não há atalhos, eu já falei sobre isso aqui. Então, significa que quando nós chegamos à experiência, a gente pode dizer, já passei por isso. A gente tanto vai estar mais forte para passar de novo e com outro olhar, como a gente vai poder apoiar alguém que está passando. E por fim, a experiência produz esperança. E a esperança não morre. Esse ditado que está no mundo de que a única última coisa que morre é a esperança, não serve para nós, porque a esperança não morre no cristianismo, porque Jesus não encerrou na morte. Eu volto a falar mais uma vez da ressurreição, né? Paulo falou, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Imagina, como vamos falar de um reino cujo rei não ressuscitou, cujo rei está morto? Não tem jeito. Mas a esperança é essa construção que a gente precisa crer que Jesus está fazendo e há de concluir. Eu termino então com uma pergunta: o que ainda está inacabado na sua construção, que te fere, que te perturba, que te agride, que quer te tirar do caminho? Deus quer concluir a obra em sua vida. Deus quer terminar a construção da sua casa. Creia nessa palavra. Viva ela sempre que você estiver sob suspeita ou querer olhar para os lados ou para trás. Aquele que começou, que te trouxe até onde você está em Cristo Jesus, há de completar. Há de completar. Não creia noutra coisa, não vive sob outra perspectiva. Não faça outra expectativa, a não ser viver sob essa palavra, amém?